Saudações rubro-negras a toda a nação esportana. Ontem, pela terceira rodada do Brasileirão, o Sport perdeu para o Vasco da Gama por 3-1 em São Januário. O Vasco abriu 2-0 no jogo com um gol polêmico. Os jogadores do Sport reclamaram muito de uma falta de vegete em Lucas Cunha na área. O VAR achou falta e chamou o árbitro para a revisão, mas Wilton Pereira Sampaio manteve a sua marcação. Os gols da partida foram marcados por Veguete aos 31 e aos 40 do primeiro tempo. Aos 9 do segundo tempo, Hugo Moura desviou contra o próprio Patrimônio, fazendo o gol contra. Aos 37, Ryan faz o terceiro gol em jogada de contra-ataque, dando números finais à partida. Na coletiva pós-jogo, o técnico Pepa elogiou a postura do Sport contra o Vasco, mesmo com a derrota por 3-1 na noite do sábado, dia 12, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também reclamou outra vez da arbitragem, mesmo sinalizando que é preciso se concentrar no trabalho. Confira agora a coletiva pós-jogo do técnico Pepa. Depois, nossa análise da partida. Roda a vinheta. Pepa, por favor, que análise você faz desse jogo? Boa noite. Faço uma análise positiva tirando o resultado. Um jogo onde competimos muito, conseguimos ter muita bola, muita personalidade. Uma equipa que consegue fazer 20 remates e ter 20 remates e 10 escanteios no campo do adversário. É uma equipa que propôs o jogo, uma equipa que teve muita personalidade. Sentimos-nos todos muito injustiçados com aquilo que aconteceu. Agora tem que realçar acima de tudo a qualidade do jogo e a personalidade que os jogadores tiveram. Contra muitas adversidades, mas o time teve muito caráter, não teve receio de ter bola. E agora há pormenores que nós sabemos que podemos melhorar. Ou seja, esse volume ofensivo de 20 remates tem que ser traduzido em melhores decisões no último terço. E alguns erros no processo defensivo, nomeadamente o terceiro golo, uma situação já de algum cansaço, alguma falta de tranquilidade, que vamos crescer na competição. Agora, o que fica, para mim e para nós, é um sentimento de injustiça, de uma equipa que tudo fez para ganhar o jogo, não conseguimos, e quarta temos uma nova batalha, em casa. Professor, boa noite, tudo bem? Em alguns momentos da partida, no primeiro tempo e no segundo tempo, o Sport ele conseguiu ali, de certa forma, controlar um pouco a partida, ter ali a posse de bola e acima da zaga do Vasco da Gama. O que foi treinado e não foi colocado em prática, ou tudo que o senhor trabalhou durante toda a semana aí para esse jogo aqui em São Januário foi efetuado dentro de campo hoje? Boa noite. Olha, eu muito sinceramente, aquilo que nós trabalhamos, a nossa identidade enquanto equipa, eu sinceramente não tenho nada a apontar aos jogadores. A única coisa que nós falamos ao intervalo, há várias, mas 2, 3 coisas muito importantes para o segundo período, para o segundo tempo, era sermos mais agressivos no último terço, ou seja, rematar mais, finalizar mais, porque ter muita bola no meio campo ofensivo não chega, mas isso é bom, preferimos ter bola do que não a ter, seja em casa, seja fora. E depois é mantermos o foco dentro do jogo, porque é o mais importante, porque há coisas que nós não controlamos. Eu não sou chorão, não venho para aqui chorar, eu estou habituado a trabalhar e vou-me agarrar ao trabalho e àquilo que de muito bom fizemos dentro de campo. Portanto, o Sport é de Recife, é de Pernambuco, é do Nordeste e se calhar, não sei, não é se calhar, está a incomodar ou está a ser um bocado complicado este arranque por fatores que nós não controlamos. Por isso é que eu digo, a minha energia toda vai para os jogadores, vai para o elenco, vai para o trabalho, vai para o dia-a-dia e termos a capacidade de jogarmos como jogamos aqui, como jogamos com o São Paulo no Morumbi, como jogamos com o Palmeiras, porque quem joga desta forma está mais próximo de ganhar. Às vezes ganham-se jogos sem saber como e nós perdemos a saber como é que perdemos. Portanto, nós sabemos porque é que perdemos. Então vamos continuar a trabalhar muito, a melhorar o que temos a melhorar e agarrarmos àquilo que nós controlamos, que é fazer isto, fazer um bom jogo, propor o jogo, não ter medo de jogar, seja contra quem for, corrigir detalhes que fazem a diferença e sermos mais agressivos no último terço. Pepa, boa noite. Em relação a justamente isso, a eficiência, você acha que faltou, apesar do domínio da posse de bola, conseguir atacar, rodar a bola durante o campo ofensivo do Sport, ao mesmo tempo na hora da finalização, do toque final, faltou um pouquinho de eficiência? Faltou eficácia. São 20 remates, é muito.
Mas aí é como digo, eu ficava muito preocupado, ou muito mesmo, se chegássemos aqui e não conseguíssemos ter bola, se a equipa se retraísse, se a equipa se escondesse do jogo, se a equipa não propusesse o jogo, aí não estávamos a ser iguais àquilo que trabalhamos. Agora, quando chegamos no último terço e é por detalhes que o cruzamento não sai melhor ou que a finalização não sai melhor, é continuarmos a trabalhar, dar confiança aos jogadores, não se enervarem dentro de campo, porque isto não é um jogo de robôs, não é um jogo de PlayStation, são seres humanos que estão lá dentro. E às vezes esse discernimento, às vezes esse foco, essa capacidade de estar ligado para essas decisões no último terço, às vezes são tiradas por fatores que nós não controlamos, mas até nisso temos de trabalhar diariamente para nos agarrarmos àquilo que controlamos, que é só aquilo que nós trabalhamos e que foi bem feito. Faltou mais eficácia no último terço, pequenos pormenores. Pepa, boa noite. Eu gostaria de perguntar a respeito do Verratti. Quando o jogo estava 0-0, você e o seu time estavam pressionando mais, melhores, tinham oportunidade de fazer o gol, e o Vasco acabou conseguindo abrir o placar quando estava pior no jogo com o Verratti. O Verratti é considerado por muitos um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Há algum trabalho específico ao longo da semana com a sua zaga em relação ao posicionamento, em relação à orientação, conversa, para trabalhar contra um jogador com essas características? Sim, isso fez aí uma análise curta, rápida e uma pergunta. Claro que trabalhamos, claro que analisamos os adversários ao pormenor, de forma meticulosa. Sabemos que o Vegetti é um dos melhores cabeceadores, finalizadores dentro da área, sem dúvida que é um grande jogador. Agora, nós não trabalhamos durante a semana, quando vou para subir e tenho a mão nas costas, não é? Isso é impossível de trabalhar. Portanto, sobre isso não podemos controlar. Nada mesmo. Portanto, o Vegetti é um grande jogador, o Vasco é um grande time, tem bons jogadores, nós fizemos um grande jogo. Naquilo que nós podemos controlar é o que nós vamos canalizar as nossas energias. Portanto, é o que eu digo, melhorar o que temos a melhorar, sabemos exatamente aquilo que temos a fazer e, mais uma vez, este regresso à Série A, 3 rodadas, a jogar desta forma é não baixar a cabeça, não perder a confiança, continuar com esta qualidade de jogo, porque quem joga assim merece mais coisas. O futebol às vezes é fértil nós semeamos e vamos colher alguma coisa. Nós estamos a semear muito e até agora estamos a colher pouco, mas é futebol. Não vamos deixar de jogar, não vamos deixar de propor o jogo, não vamos deixar de ser uma equipa proativa, uma equipa agressiva. O resto vai acontecer com muita naturalidade e com muito trabalho. Boa noite, Pepa. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. São 3 rodadas, o Sport tem 1 ponto e 2 gols. Eu quero ser bem direto e perguntar se a briga do Sport nesse Campeonato Brasileiro é pela permanência na Série A e, se me permite, se no segundo gol você já chegou a ver o lance e qual a sua opinião, se foi falta em cima do seu zagueiro ou não. Obrigado. São 2 perguntas. A primeira é: não há campeões à 3ª rodada, nem à 4ª, nem à 5ª, nem à 10ª, nem há equipas despromovidas à 5ª, nem à 10ª. Portanto, sobre isso é um pouco o que eu já falei, é manter o foco, não deixar de jogar, não deixar de propor o jogo, não deixar de ser uma equipa corajosa, independentemente de ter mais golos, menos golos, mais pontos, menos pontos. Porque foram 3 jogos, nós sabemos que deveríamos ter colhido mais do que aquilo. O futebol não nos deu aquilo que nós demos, mas isso não podemos fazer nada em relação ao que está para trás. A outra questão foi do segundo gol do Verratti. Não, eu não. Então, se o VAR chamou, mas eu não vou comentar, não vale a pena, eu já disse, não sou chorão, não vou chorar. Vamos a trabalhar e ser felizes, encher a ilha na quarta-feira, termos lá os nossos torcedores apoiarem-nos nesta fase inicial, que com eles fica menos difícil. Tá? Boa noite a todos, bom trabalho. Desculpa. Boa noite, Pepa, Rainha Leal, antenando a jogada. Perguntar para você sobre a atual situação do Dalbert, se ele vai estar disponível contra o Bragantino. Dalbert, perdão. E também em relação ao Tite Ortiz, por que não vem sendo utilizado? Obrigado. O Dalbert não percebi a pergunta. O Tite veio de uma paragem de praticamente 3-4 semanas. Portanto, o elenco é extenso e é uma questão de opções. Isso é simples, não? Mas tem trabalhado muito bem, como todos. O elenco trabalha muito bem. O Dalbert não percebi a pergunta, peço desculpa. Se vai estar disponível com o Bragantino? Temos 3 dias ainda pela frente, vamos ver como é que recupera. Boa noite, Pepa. O Sport sofreu 3 gols e 2 gols
me chamou muita atenção pelo fato de ser muito parecido e principalmente jogadas que o Vasco tem o costume de fazer. Eu queria que você avaliasse como o Sport se portou defensivamente para conseguir estruturar esse protagonismo que o Vasco buscou durante o primeiro tempo. No segundo tempo também, o Sport tentou jogar de igual, que eu acredito que conseguiu em muitos momentos. Mas como você pensa nessa defensivamente do Sport e exatamente nesse momento dos 2 gols? Crescimento. A Série A é muito competitiva, tem grandes jogadores, grandes times, grandes equipas. Isso é tudo crescimento. É confiança total no trabalho. Posso? É confiança total no trabalho, confiança total nos jogadores. Portanto, são situações que acontecem dentro de campo. Boa noite. Então, você fez algumas substituições. Eu queria que você falasse muito bem qual foi sua visão ao fazer a substituição. A última foi Lucas Cunha por Romarinho. Você tirou Lucas Lima e colocou Lobato. Depois você tirou do Queiroz e colocou Fabrício Domingues. O que você queria fazer? Você tentou fazer mais ofensividade para o Sport para ver se conseguiu um empate. Como foi sua visão nessas substituições? Não, tentamos várias coisas. Acima de tudo, energia dentro de campo. O Lenny é um jogador mais agudo, mais vertical. A ideia também de ter um zagueiro de pé esquerdo na zaga, o Chico voltar para o meio, ter o Barleta a dar profundidade com uma linha 3 quando fosse com bola, e o Roma criar situações entre linhas que é forte nessa situação do jogo. E o Fabrício também é um jogador que pisa bem a última linha, que agride bem a linha defensiva, joga bem no último terço. Portanto, foi tudo substituições para a frente, e com conhecimento e confiança total no elenco. Temos um elenco com várias opções. Pepa, essa é a última pergunta da coletiva. Okay, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse do lado psicológico, se existe uma preocupação tua de o elenco não se desmobilizar diante de boas atuações em 3 rodadas e resultados ruins. Existe uma preocupação com esse lado psicológico? E por falar nisso, queria fazer uma segunda pergunta, se me permite. Eu estava ali do teu lado durante o jogo e eu via a tua reação a cada lance que a arbitragem marcava e você não concordava, mão na cabeça. Eu queria saber quais eram os teus sentimentos ali naquele momento em que você ia vendo marcações e marcações que você não concordava, se passava um filme, lembrava o Palmeiras, enfim. Eu não queria falar mais sobre isso. É de impotência. Não, sei lá. Então, até penalti foi. Não percebo, mas não me cabe a mim. Não controlo isso. Não posso fazer nada em relação a isso. Em relação à parte psicológica, se estivéssemos numa Copa do Mundo, não é? Grupo de 4 equipas, 3 jogos, já tínhamos ido para casa. Mas isto não é Copa do Mundo. Isto é uma maratona. E nós não estamos com os pontos que queríamos e merecíamos, mas a parte emocional, ali naquele vestiário, e quando chegarmos a casa, eu vou ser o primeiro a não deixar ninguém esmorecer, porque não pode esmorecer. Quem joga assim merece mais, quem joga assim vai conseguir as coisas. Portanto, é focar-nos naquilo que nós controlamos no dia-a-dia, no trabalho, e continuar a jogar bem, a propor este tipo de jogo, e trabalharmos em cima de pormenores e detalhes que sabemos que paga-se caro numa Série A, contra aquilo que já falamos, equipas todas muito boas, bons jogadores, top mundial, já disse, para mim é a 5ª melhor, está no top 5 mundial, portanto, e o Sport está cá, com qualidade, a jogar bem, e sabemos que temos que melhorar pormenores, porque os pormenores fazem a diferença. Agora, não nos vamos desviar daquilo de tão bom que temos feito. Faltam os resultados, mas isso, calma, estamos na 3ª jornada, mas quem joga desta forma vai ser feliz mais vezes. Boa noite a todos, bom trabalho, boa noite. O futebol é cheio de fatores que decidem um jogo, e em Vasco 3, Sport 1, no último sábado em São Januário, o Leão repetiu alguns dos seus vícios, para o bem e principalmente para o mal. O Sport começou bem, organizado e competitivo, especialmente nos primeiros 20 minutos. Até dominou o Vasco, que mesmo em casa não criava muito perigo. Mas aí o time perdeu o rumo, de novo. O ataque ficou desorganizado, e mesmo com jogadas direcionadas, o Sport não conseguiu transformar sua postura positiva em gols. O time tem qualidade no elenco, mas falta aquele cara matador, alguém como o Veguete, que fez sua função direitinho. Decidiu quando o Vasco estava mal, abrindo o placar. E logo depois, o argentino ampliou em outra jogada dentro da área. Só que esse lance tem um porém. Assim como contra São Paulo e Palmeiras, o Sport foi prejudicado pela arbitragem. Veguete encostou a mão no rosto de Lucas Cunha, que caiu pedindo falta, mas o lance seguiu e depois foi validado pelo VAR. Claro que isso pesou, mas o Sport não pode usar só isso como desculpa. No segundo tempo, o time até dominou o Vasco. Bateu na trave com Barleta
e diminuiu com um gol contra de Hugo Moura. Mas parou por aí. Sem fôlego e sem criatividade, o time levou o terceiro gol num contra-ataque de Ryan. Mais uma prova de que o elenco não aguenta 90 minutos de jogo equilibrado. O Sport até entende o ritmo da Série A, mas ainda não achou a fórmula para vencer. Parece que existe um Sport ideal que a gente acredita, mas que ainda não apareceu de verdade. Barleta, depois da derrota, resumiu bem. A gente joga bem, mas não consegue os resultados. Não adianta só jogar bonito se não soma os 3 pontos. O Vasco entrou em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Tchê, depois Jair, Hugo Moura e Felipe Coutinho, substituído por Payet, Garré, depois Adson, Nuno Moreira, depois Alex Teixeira e Veguete, substituído por Ryan. Técnico, Fábio Carilli. Já o Sport entrou em campo com Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha, depois Romarinho e Chico, Rivera, Duqueiroz, substituído por Fabrício Domingues, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, substituído por Lene Lobato, Barleta e Pablo, depois Arthur Souza. Técnico, Pepa. Local da partida, São Januário, no Rio de Janeiro. O árbitro foi o goiano Wilton Pereira Sampaio. Os assistentes, Alessandro Álvaro Rocha de Matos da Bahia e Leone Carvalho Rocha de Goiás. VAR, o goiano Caio Max Augusto Vieira. Gols, Veguete aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 40 minutos do primeiro tempo. Hugo Moura, contra, aos 9 minutos do segundo tempo e Ryan aos 38 minutos do segundo tempo. Amarelos, Hugo Moura, Jair e Alex Teixeira, do Vasco. Rivera, do Sport. Ficamos por aqui com mais uma análise na ação. Esperamos que o Sport seja mais eficiente no próximo jogo da quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. E claro, esperamos também que a arbitragem não atrapalhe. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os apaixonados pelo esporte. Eu sou Alexandro, um abração e até o próximo vídeo. Pelo Esporte Tudo!